Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeito. E tem 3, o homem de bem. Aí ele segue. Bom, o pessoal depois que for acompanhar pela internet, nós vamos colocar no canal do YouTube Transmutação Renato. Algumas pessoas perguntam, acham o nome difícil, eu vou depois imprimir uma folhinha que tem tipo QR Code, aí acho que facilita, que a pessoa quiser já bota o QR Code, aí já cai lá no canal, aí quem quiser participar, vou imprimir um pra cá e um lá pra, até coloquei lá no grupo, né, vou imprimir no papelzinho e deixar aqui. Mas assim, esse homem de bem, do jeito que ele está sendo descrito aqui, é o homem perfeito, é o homem e a mulher perfeito. E esse homem de bem não tem sido muito refletido nos evangelhos que eu tenho tido a oportunidade de falar, não nesse tom, porque até a gente tem trazido a noção entre, acho que foi até o evangelho passado, sede perfeitos, e a gente estava trazendo que numa perspectiva nossa era melhor, o que eu compreendia era sermos pessoas em constante aperfeiçoamento, a cada dia, a cada 24 horas, a cada momento. Aí eu acho que essa primeira parte do texto, quando ele, na verdade, ele fica prestando atenção nele, eu acho que é uma parte fundamental, é dentro do vigiai e orai. É lá nos anônimos, seria o 11º passo, meditação e oração. Muita gente tem me perguntado, e aí dentro do que a gente pode fazer, sobre meditação, já que tem que fazer o vigiar e orar, e o vigiar é isso, é prestar atenção. Na minha compreensão, tem vários métodos, todo mundo já deve ter visto vários métodos. Tem gente que fica em posição, aquela posição de lótus sentado, né? Sukhasana, né? No tipo de posição do yoga, e a pessoa fica cantando ou ouvindo mantras, palavras boas, como for salmos, né? Tem outros métodos que as pessoas colocam músicas, tem outros que as pessoas vão fazendo digressões, e de minha parte, até já vi gente contando, lavando os pratos, fazendo as coisas, né? Como é que funciona. No meu caso, o que eu tenho visto, que eu acho mais adequado, é o modo de ficar exatamente prestando atenção do que está acontecendo dentro de mim. É o método de atenção plena. Então, normalmente eu paro e fico olhando o que está acontecendo dentro de mim, o que é que está se passando. Eu tenho a minha meia hora diária há alguns anos, isso parado, mas em tudo que eu vou fazendo eu procuro estar prestando atenção no que está acontecendo dentro de mim. E o que eu tenho observado é que a ideia, o modelo aqui que ele vem trazendo, esse modelo de homem de bem, que na minha leitura é praticamente um homem perfeito, não tem sido tão didático para que eu cumpra, né? O que tem sido mais real de cumprir é eu estar olhando o que está acontecendo dentro de mim, estar me entendendo, e aí eu começo a ver que várias coisas deixam de existir. Não sei se eu vou conseguir ser claro para vocês. Um colega um dia estava falando que ele tinha um problema muito grande relacionado a relacionamento afetivo com as companheiras dele. E ele era muito promíscuo. Assim eu vi também uma colega falar a mesma coisa. Ela não conseguia ser fiel. Nunca foi, ela disse, eu nunca fui fiel em nenhum relacionamento que eu tive.
nem com namorados, nem com maridos. E o colega falava coisa parecida, não conseguia ser fiel. E como quem pratica esse tipo de conduta, normalmente não é uma coisa que ele fica fazendo para o outro ver, por isso que se fizesse, como eles chamam hoje de relacionamento aberto, não seria infidelidade, né? Ele se diz e ela se diz infiel porque faz escondido, né? Ou seja, ela subentende que o outro não aceita e faz escondido. E percebia que, logicamente, quando aquilo era descoberto, aí acabava o relacionamento, ou era muita confusão no relacionamento, tinha gente que tinha mais paciência, gente que tinha menos. E, enfim, né, a loucura toda, começaram a se tornar viciados em rejeição, né, quer dizer, buscar relacionamentos com pessoas difíceis, relacionamentos mais proibidos, pessoas inacessíveis, que ficava naquela, construída aquela ideia o tempo todo, vivendo aquela ideia do momento que ia conseguir com aquela pessoa que era inacessível, né? Pessoas comprometidas e tal. Então naqueles momentos ali é como quem usava uma droga, né? Diziam que era uma energia, né? A dopamina ia lá em cima, porque ficava um tempão pensando em como fazer, tanto para não ser descoberto, quanto para conseguir encontrar o outro, e quando aquilo acontecia era muito forte. Então a pessoa se tornou viciada em rejeição, porque passava mais tempo sem e sendo rejeitado do que sendo presente e querida, né? Acho que tem até uma música aí de uma cantora, ela era mais sempre a amante, né? Ele sempre o amante, isso escondido. E dentro dessa brincadeira também acabaram andando por vários caminhos, chegaram até a uma irmandade anônima que chama Dependente de Amor e Sexo. E o amor é nesse sentido, né? Na verdade eram muito mais escravos à rejeição do que dependentes de alguma outra coisa. E aí começa a viver desses pequenos momentos de prazer, seja do relacionamento proibido quando ele acontecia, seja do sexo pontual ou coisa do tipo. E aí é interessante, né? Porque esses depoimentos foram avançando e essas pessoas foram seguindo na programação, e dentro da programação, quando eles perceberam, seguindo esses passos de autoconhecimento, de atenção plena, interessados em serem melhores do que eles mesmos a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, quando eles observaram, eles já estavam há alguns anos sem ter nada secreto. Quando eles viram, eles, pela primeira vez na vida deles, eles estavam fiéis naquele tipo de relacionamento tradicional. E começaram a refletir e falar, olhando para dentro deles, o que é que tinha mudado. E aí eles passaram a perceber que outra coisa que era comum no relacionamento que eles estavam vivendo sempre qualquer coisa que acontecesse, pois vamos separar, pois vamos terminar, pois vamos parar. E aí era sempre aquela confusão no relacionamento, quando a outra estava desconfiada, ou o outro, quando descobria alguma coisa, aí não, pois vamos terminar, você não quer, eu sou assim, Gabriela, eu sou assim, eu vivi assim e tal, vamos parar, se não quer, tem quem queira. Quer dizer, eles começaram a perceber que eles, talvez de coisas de criança ferida, coisas que vinham da infância, toda vez eles tinham, na verdade, uma espécie de escravidão ao romance. O que é o romance? É a pessoa criar fantasia na cabeça. É o egoísmo que faz a pessoa querer que os outros sejam como ela quer.
E aí começa aquela fantasia, olha, o marido tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, tem que falar comigo assim, tem que tratar assim, tem que ficar só conversando comigo assim, tem que ajeitar meu quarto assim, tem que varrer a casa assado. E aí cria-se um romance, é um projeto que está na cabeça só da pessoa e que ele cria uma forma para o outro. Ele vive egoisticamente do jeito que ele quer, mas ele quer que os outros tratem ele como ele quer, tá vendo? Ele só quer o venha nós, né? Assim que ele diz aqui. E toda vez que o outro do relacionamento não se comportava como o romance que tinha na cabeça dele queria, ele procurava outra pessoa e começava a ficar naquele silêncio que agride. O caso do companheiro ficava calado dentro de casa com a companheira no caso calada dentro de casa com o companheiro, com o esposo, com o namorado, e aquele, sabe, aquele ambiente em que as pessoas parecem que estão convivendo por obrigação. Mas veja, e aí muitas vezes na história deles chegava ao fim, que era insustentável. E aí, de tanto andar, olha aí o que é a meditação, é estar olhando, estar analisando, prestando atenção. Eles não desistiram, eles viram que a vida deles estava ficando ingovernável, eles tinham uma necessidade profunda de ter alguém, o tempo passando, e eles não conseguiam sustentar nenhum relacionamento. Eles tinham vários relacionamentos, mas não conseguiam manter nada. E quando terminava um, eles pegavam o bonde, entravam no outro. Não se compatibilizava não. A pessoa dizia assim, olha, você esqueceu a pessoa, arrume outra. Ele entrava noutra, e noutra, e noutra. E assim era a mesma coisa por anos. E qual é a solução? Eles continuaram se observando, procuraram ajuda. E aí é o que eu disse, encontraram essa irmandade de 12 passos chamada Dependente de Amor e Sexo Anônimo. E que as pessoas partilham experiência, força, esperança nesse problema. E viram pessoas iguais que não iam julgá-las nem criticá-las, porque tinham problemas comuns. Está vendo? É a versão do AA para amor e sexo. E aquilo ali, eles começaram, a cada vez que ouviam os outros partilhando os problemas, eles em muitos casos se identificavam, era um espelho. E quando eles falavam, eles começaram a como tirar aquele novelo, desmanchar um nó, um novelo de linha, sabe? Eles iam puxando o que estava guardado dentro deles, que eles nunca pararam para observar. Quanta coisa que a gente guarda dentro de nós, cheio de preconceito, isso aqui eu não posso pensar, isso aqui eu não posso fazer, e vai ficando aquele nó, e a gente vai botando uma pedra em cima, até que uma hora a gente não pode andar porque está pesado demais, cheio de pedra. Talvez isso vire câncer. As questões psicossomáticas, um monte de pedra, um monte de questão não resolvida. E aí, praticamente sem solução, quando eles começaram a ouvir histórias dos outros e falar sobre o que eles sentiam, o que eles faziam, fazer o inventário, pensar no que eles já tinham feito, tentando se entender. Olha aí, ó, meditação, atenção plena, o vigiar e orar é para que nós possamos nos relacionar conosco e nos entender. Na verdade, eles estavam querendo uma resposta. Por que eles eram daquela forma? Porque, se comparando com os outros conseguiam manter uma espécie de relacionamento equilibrado, e eles tinham uma alta exposição, uma mulher muito bonita, o outro um homem muito bonito, chamativo, não faltava relacionamento, mas não conseguia segurar, e passaram a maior parte da vida dizendo que a culpa era do outro, mas eles viram, se não dá certo em nenhum, o culpado só pode ser ele. E como chegaram o momento de tentar uma recuperação, uma restauração, eles viram que essa coisa de ficar transferindo a culpa para o outro não ia resolver. Não adianta, culpa não serve de nada. O
que vai servir é assumir a responsabilidade. Então eles assumiram a responsabilidade de tentar se encontrar. Se encontrar é se ver como eles eram, se entenderem como eles estavam. Então era um exercício de atenção e compreensão, e que só ali, a primeira vez na vida deles, eles já com mais de 30 anos de idade, vendo pessoas falando sobre questões de dependência de sexo, dependências entre aspas de amor, que na verdade escravos dos romances que eles criaram, um egoísmo muito alto, a doença foi saindo pela boca e a cura foi entrando pelos ouvidos, olhando para histórias de pessoas parecidas. Está vendo? A atenção que acontece na literatura, eles chamam isso de epifania. Quando a gente pega várias coisas, aquilo tudo toca a gente, uma mistura de sentimentos misturados assim. Eles começaram a se olhar, e aí passa o tempo, essas histórias, logicamente que essas histórias vão surgindo em várias reuniões, e uma percepção de vários anos, como eu disse, quando eles perceberam que pela primeira vez na vida deles, eles eram fiéis, há alguns anos, eles já estavam há alguns anos frequentando dependência de amor e sexo anônimo. E eles pararam e disseram, valha, pela primeira vez, continuamos, eles não são casados entre si, né? Era um que era casado com outra pessoa e a outra com outro. Mas era um caso que homem e mulher tinham o mesmo problema. Pararam e disseram, poxa, pela primeira vez na minha vida eu sou fiel há anos. Aí, de novo, mais uma reflexão. Olha, agora eu vou analisar o que é que aconteceu, que aquele ânimo, a pergunta, então aquele ânimo esfriou? Será que não era uma questão hormonal? Não, eles disseram, não, nós estamos fiéis, estamos tendo uma vida sexualmente ativa, plena. Na verdade, talvez esteja melhor do que antes, porque começaram a perceber que estavam vivendo um relacionamento saudável, que eles tinham identificado a natureza real da doença emocional. Primeiro, escravo de rejeição. Como é isso, escravo de rejeição? Às vezes é muito comum, criança, às vezes o pai é alcoólatra, ou muito trabalhador, ou seja, o pai é ausente, mãe é ausente. Não acontece isso? Ou por trabalho, ou por droga, ou por relacionamento. Não existe filho que tinha um pai que tanto, ou mãe, ou pai e mãe, que eram grosseiros e distantes. Quem já viu isso? Ninguém? Aí ele sente falta. Aquele filho do pai e mãe grosseiro e distante, às vezes só consegue ter a atenção do pai quando faz uma coisa errada. O pai vem para brigar ou bater. É tão interessante que ele sentia falta de beijo, carinho e amor. Mas como não tem nada e ele tem uma carência muito grande, a criança nasce com essa dependência dos pais, que ele quer de qualquer jeito. Então ele passa um tempo pensando em como chamar a atenção dos pais. E esses pais, consequentemente, não assumem devidamente os deveres como pais. Então ele fica a maior parte do tempo sentindo falta do pai e da mãe, sentindo falta de amor de pai e mãe. Aí ele começa a fazer engenhosidade na cabeça para atrair a atenção. Então, como ele não tem atenção de beijo, amor e carinho, ele começa a ter atenção por reclamação, por briga, por doença. Você via depoimento de gente que dizia assim, eu adoro quando eu fico doente, porque minha mãe é o jeito de ficar comigo. Que a mãe é tão ausente, que quando tem uma febre muito grande, não é assim, não é obrigada a ficar verificando a febre durante a noite, porque senão a pessoa pode ter convulsão. Quem já passou por isso? Então, era aquela hora que era o jeito. Então, diz assim, poxa, quando eu estava com febre, eu me sentia amado. Por quê? Porque era quando a minha mãe dormia perto de mim
e me dava atenção. Vocês já viram isso acontecer? Existe mãe e pai ausente? Desenvolve na criança um loop, um movimento nela de dizer assim: olha, a pessoa que eu mais quero não me olha como eu quero, não me dá a atenção que eu quero, mas dá atenção quando eu adoeço ou quando eu faço alguma coisa que ela vem brigar, mas é uma forma de eu me sentir que ela está olhando para mim. Então é mais tempo lutando para ser visto do que efetivamente ser visto, entende? Então essa pessoa, ela tende às vezes a desenvolver comportamentos de promiscuidade, de relacionamentos escondidos, de relacionamentos proibidos, em que ela mais sente falta, porque o outro tem uma vida, né? Isso é uma pessoa inacessível. Às vezes ela escolhe pessoa grosseira, escolhe pessoa que já tem um relacionamento, pessoa que é difícil, porque vai lembrar a relação que ela teve com os pais, e que ela passava mais tempo lutando para ser vista do que efetivamente sendo vista. Mas na hora que ela era vista, ela se sentia amada, nem que fosse por um tempo pequeno. Então aquilo vicia, é igual o drogadicto quando ele usa a droga. Ela, na hora, ela passava um tempão lutando para conquistar uma pessoa inconquistável, para ter um momento grande de prazer, entendeu? Uma picada grande, sabe? Fosse na droga. E vira um movimento. Ela, às vezes, eu cheguei a ler depoimentos, independente de amor e sexo, de pessoas que tinham 10 namorados. Tudo compartimentado, tudo escondido, tudo a pessoa com pessoas difíceis, relacionamentos com pessoas difíceis, vivendo daqueles pequenos momentos de prazer. Tá vendo? Ó? De tanto se olhar, de tanto se mexer, aquelas pessoas começaram a deixar de ser por si mesmas mal vistas, porque ela dizia assim: eu acho que eu tenho. Tem o pessoal, eu ouvi uma atriz aí, ela que disse que o pessoal diz logo que ela tem, ela disse que ama Jesus, mas o pessoal diz que ela tem uma determinada entidade aí do candomblé, né? E ela disse: eu não tenho. Quer dizer, muitas dizem assim: não, é porque esse espírito aqui, né, encostou em mim, eu fico com essa. No final, quando eles começaram a falar e pensar, não tinha nada de espírito. O que tinha é que aquela mulher bonita era ainda uma criança ferida, que não estava, nunca tratou, nunca parou para se ver e tratar as feridas da infância, da ausência que ela sentiu dos pais, do movimento que ela fez para se sentir vista e amada pelos pais, ou no mínimo vista. E ela passou a viver de ter prazer em pequenos momentos. Então ela arranjou vários relacionamentos difíceis. Porque mais relacionamentos difíceis, mais momentos de prazer pequenos. E é impressionante, aquilo vai funcionando dentro da pessoa no automático, sem a pessoa perceber. Mas quando ela começa a escutar os outros falando e a falar, como eu disse, é como se fosse um bocado de linha enlinhada dentro da gente, você começa a puxar e vai desmanchando, é assim, começa bem difícil o nó, e depois tem nó difícil, nó fácil. Quando você vê, tá tudo aquele bolão ali desalinhado, mas estava aquele bolão escondido, tipo assim, um pus dentro de uma ferida latejando, e toda vez que a pessoa sentia alguma dor ou desconforto, a única saída que ela tinha era sair correndo atrás de arrumar outra pessoa, entende? Para ter de novo um novo ciclo, em que ela ia ocupar a mente atrás daquilo. Quer dizer, um dos centros daquele comportamento não era promiscuidade, não era pombagira, não era nada disso. Era o quê? Uma ferida na infância, uma saída que aquela criança aprendeu a tirar, e que ela ainda nem tinha percebido que era ferida, nem que isso tinha acontecido desde a infância, e nem que ela
continuava repetindo comportamentos e criando relacionamentos tóxicos desde então. Renato, mas o que ela podia fazer? Ela era uma criança. Exatamente, mas agora ela é adulta. Agora ela podia se entender, se cuidar, buscar ajuda, se acolher. E foi o que eles foram fazer. Mas será que a maioria das pessoas vai fazer isso? Ou a gente age no automático? Automático. Já eu fiz a vida toda assim. Eu já sou mãe, eu já sou vó. Tá dando certo. Só que não, né? A pessoa diz que está dando certo. Não está dando certo. Dentro dela tem uma coisa que dói e que faz ela se movimentar de novo no mesmo movimento. Ela tem que parar para olhar para essa coisa que dói. Mas ela não quer. Ela não quer. É como o filho ou a filha que tem um pai que já está desmoralizado pelo álcool, ou a mãe desmoralizada pelo álcool. Ela aprende a ignorar para o povo a mãe, entende? Ou o pai, mas nunca ela deixa de se sentir falta da mãe como mãe, do pai como pai. Consegue entender isso? Ela diz assim: meu pai pula, mas ela sente falta da referência de pai. Ela sente falta da referência de mãe. Desmoralizou. Acho que nunca vai ter jeito. Sim, é uma coisa muito forte dentro da pessoa. Sente falta. Queria que tivesse sido diferente, mas não foi. E aí, para não entrar nisso e ela não chorar, eu fui educada assim, né? Não quer aparecer como vítima, né? Como quem não chora, né? Quer ser forte. Quer dizer, uma vida inteira em transferência. O problema está com os outros, nunca ela. Olha a parte dela. E a parte dela era essa: você assumir, ver primeiro que tem um problema. Assumir que tem um problema é o primeiro passo. É sair da negação e começar a recuperação, procurar ajuda. É isso que eu estou falando. Não adianta eu dizer, uma pessoa boa é isso. Você nem sabe por que você está machucando a você e os outros ainda. Você tem que parar para entender por que você está fazendo isso. Tem que descobrir onde é que está o defeito, a raiz do problema. E só se consegue isso quando a gente para se amar. E se amar tem uma coisa de se relacionar com a gente, parar para se ver. A gente começa a deixar de buscar amor fora e começa a ver amor dentro, porque a gente começa a se relacionar. Porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quando a gente se gosta, a gente se cuida. E começa igual o Jaiminho do Chaves, a olhar tudo nos mínimos detalhes. Outro dia eu disse: olha gente, eu estou recaído dentro das minhas adicções em comida. A pessoa olha para mim e quer me ver assim, eu estou em sobrepeso, mas me querem me ver no extra sobrepeso. Não, tá ótimo. Eu é que sei como é que eu estou lidando. Eu estou emotizando a comida e como é que eu estou fazendo. Mas de novo, como eu vejo que é um problema, eu já fico trabalhando a recuperação do problema. É o modo que eu relaciono. É que horas é que eu como. Se é quando eu estou com alguma ansiedade, sabe? É o tanto que eu como. Tá vendo? Ó? Vai entrando e observando. Renato, sim, é isso. Viver é estar aprendendo, é estar melhorando. Não tem idade. Eu estou vendo que eu estou recaído nisso. Recaído ao mesmo tempo. Eu poderia estar fazendo mais exercícios, levando mais a sério. Renato, é besteira? Nada é besteira. Nós temos que buscar a perfeição praticando o aperfeiçoamento diário.
em todos os campos da nossa vida. Nesse caso desses dois que eu falei, da literatura de dependente de amor e sexo, o que é que levou a fidelidade deles? Eles não estavam procurando fidelidade, eles estavam procurando resolver essa situação que eles não sabiam manter um relacionamento saudável. A relação deles com o sexo, eles queriam ter relações sexuais, não de forma tóxica, não como fuga, porque na verdade o problema é que a vida deles estava ingovernável, eles estavam sozinhos e sentindo uma carência imensa de ter alguém, toda vez que tinha botava no mato. Tá vendo? Começa pela porta de um problema evidente, aí você vai entrando, descobre outro e outro e outro. Vixe, Renato, então eu vou lá caçar mais problema para mim, buscar sarna para me coçar. Mas a questão é essa, eu tenho que ir vencendo coisa por coisa. E eles se dispuseram a ser melhores do que eles mesmos, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não temeram, aí é o famoso segura na mão de Deus e vai. Abrir a porta e passaram para dentro. O que eu tiver para me ajeitar, eu vou me ajeitar. Eu vou vigiar e orar todo dia. Eu vou me olhar sempre agora. Todo dia eu vou ficar olhando. Por que que eu... como é o tanto que eu como? Por que que eu como? Por que que eu estou bebendo? Por que que eu estou usando drogas? Por que que eu estou tão desesperado por relacionamentos sexuais? Situações tóxicas, nada de relacionamentos que sejam saudáveis. Por que que eu estou tão descontrolado emocionalmente? Por que que eu me aproximo de gente que só para eu perder a cabeça? Por que que eu não consigo me controlar? A pessoa começa a entrar e ver, e vendo e compreendendo e melhorando. O que que aconteceu dessas pessoas? Elas se viram, elas, pela primeira vez na vida delas, elas passaram alguns anos se relacionando com elas. Isso é meditação plena, atenção, no interesse sincero, honesto com elas e com Deus, de se compreenderem, mas viram que não dava para se compreender o que elas não viam. Como eu disse, o problema delas com os pais, elas botaram uma pedra há muito tempo, para não pensar naquilo como um problema. Elas tinham uma saída de fuga, elas tiveram que voltar, mexer na pedra, resolver o problema. Renato, mas como é que a pessoa vai resolver o problema com o pai, com a mãe? O pai já morreu, agora a mulher já é vó, não tem... Resolver o problema é compreender, por exemplo, compreender que agora é um adulto, compreender que os pais, do mesmo jeito que agora ela estava com dificuldades emocionais, os pais também tinham. Que do mesmo jeito que aquela pessoa que agora estava procurando melhorar, está procurando se ver para se entender, é uma glória de Deus ela está naquele caminho, porque talvez os pais dela não tiveram essa oportunidade. Aí ela vai começar a pensar, poxa, mas por que com o outro foi assim, com aquele outro foi assado? Sim, são os desígnios de Deus. Foi assim porque tinha que ser assim. Deus colocou aquilo na sua vida para que você aprendesse alguma coisa. Talvez aprendesse a entender que os pais dela estavam também aprendendo a ser pais. Ninguém nasce sendo pai, mãe. Renato, vai acontecer que essa pedra em cima do problema dela com os pais era ódio aos pais. Pois é, mas quando ela começar a entender, sabe o que vai acontecer? Ela vai perdoar os pais. Jamais ser uma pedra que se desmancha. E ela vai assumir o papel dela de autocuidado. Renato, mas o caminho é duro, ó, tem um bocado de pedra aí que eu não queria mexer não. Pois é, vai ter que mexer. E se eu não fizer nessa vida? O Espírito sabe, pode fazer daqui a 1000 vidas.
sofrendo todas as vidas. Ou pode, ao invés de sofrer, sentiu a dor agora, começar a cuidar agora. É isso que o espírito às vezes não entende, o budista. Porque quando o Buda diz chegou ao nirvana, é chegar a esse espaço em que você não tem mais problema. Porque você mergulhou no seu mar de dificuldade, no seu mar de pedra, no seu mar embaçado. E começou a ver tudo que tinha e limpar, tira a pedra. Aqui aguarda um pouco essa água, porque tem muito sujo de alguma coisa. Começa a limpar. É chegar numa casa que está abandonada há 20 anos. Você já foi numa casa fechada há 20 anos? Tem goteira, telha quebrada. Não tem mais poeira não, tem terra dentro assim, grosso. Você começa a limpar. Renato, quando a gente vê, já dá logo uma moleza. Mas ao mesmo tempo, cada pedacinho que a gente limpa, a gente sente um prazer imenso. Já entraram no banheiro sujo, que você está adiando para limpar? Quando você limpa mesmo, que você tem gosto de sentar lá? Quem já passou por isso? É gostoso, o quarto vai sujo, os panos preguentes, sabe? E você, aquele dia você começa a limpar e tirar a preguiça monstra de fazer, dá tristeza de olhar, mas quando você faz, você não tem vontade de sair daquele quarto. É isso, nós estamos precisando de atenção plena para ver o que está acontecendo dentro de nós. Vai dar uma moleza, vai, mas a gente tem que entrar e começar. O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro: procure ajuda. Esses anônimos, por exemplo, tem todo tipo de coisa. Hoje eu estou falando independente de amor e sexo, de adictos a romance, neuróticos anônimos, codependentes anônimos. Você começa, processo de restauração, processo de recuperação. Eu acho muito mais pertinente do que eu vim falar aqui de homem perfeito. Porque muita gente usa um negócio de homem perfeito para dizer assim: isso é muito distante para mim, eu não vou fazer não. É muito mais de falar do que você pode fazer, do que você tem que fazer e que você vai fazer, porque só não faz se não quiser. E a primeira coisa para fazer é começar. Porque antes teve o livre-arbítrio, querer. E antes geralmente teve dor. É aquela história de Jesus com Tomé: feliz daqueles que não viram e creram. Tem gente que paga para ver, só vê se tocar. Tem gente que só vai entender que tem um problema quando já sofreu tanto que está no fundo do poço. Aí é a hora que você entende que a dor era Deus te chamando para um relacionamento mais honesto, claro, próximo, sincero. Não é rezar de boca a Deus, é ter um relacionamento sincero e honesto conosco mesmos e com Deus. Viver é relacionamento. É relacionamento. Não é transferência de nada. Está fantástico, porque os resultados vêm. As pessoas começaram a se ver e o problema dos relacionamentos começou a ir embora. A promiscuidade começou a ir embora. Nem se passava. Quando eles se deram conta, havia 7 anos em que eles não praticavam mais aquele tipo de conduta, não sentiam mais falta. É muito interessante. Era uma fuga. Então, pelo que? É uma pergunta, talvez você deva se fazer. Por que você não está muito bem com a sua vida e com você agora? E pelo que você está fugindo? É pela comida? É pelo sexo? É pelo relacionamento doentio? É pelas drogas lícitas ou ilícitas? É pelas emoções descontroladas? Já é um caminho para começar a ver, compreender, para começar o trabalho de limpar.
É isso. Viver é aprender. Sempre. Eu, quando comecei a ver essas meditações paradas, como eu disse, meditar é o dia inteiro, a vida inteira, mas eu tenho minha meia hora parada, diariamente. Eu vi muita gente criticar, como eu falei, meditadores, que tem gente que está meditando há 30 anos, só faz isso. E às vezes eu paro, olho para o meu pai, com 90 anos, não anda, fala pouquíssimo, não conhece ninguém, e passa a maior parte do tempo deitado. Há anos. E ele sorri ainda. E às vezes eu paro e penso: será que se viver e aprender, o tanto que meu pai ficava correndo para lá e para cá, quando eu era jovem, ele ia para São Paulo, pau de arara, não sei o que, não sei o que. Deus chama para você aprender também a esperar em Deus e ficar parado. Você vai ficar parado. Você está aprendendo o que é ficar quietinho. Alguém que sempre quis, talvez, disputar com os irmãos, ser mais, ser independente, talvez mais do que independente, ser autossuficiente. Isso aí é um veneno, né? Independência é bom, mas autossuficiência, quem é que vive sem depender de nada ou de ninguém, só de si próprio? Isso não existe. Aí Deus lhe coloca numa posição parado, sem movimento e completamente dependente de outras pessoas. E você ainda, como eu disse, vez por outra, sorri. Eu tenho dito que eu tenho aprendido mais com meu pai agora, talvez, do que toda a vida que eu conheci. Que eu vejo muita gente dizendo assim: oh meu Deus, não queria viver na mão dos outros, se eu for para ficar assim, me tire logo. Mas não está na tua mão. Se viver é para estar aprendendo, a coisa era: Senhor, o que queres que eu faça? Eu faço. Que realmente seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, eu vou fazer o possível a cada dia para ser melhor do que eu mesmo. E eu me entrego. Na verdade, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Isso eu acho que é o mais perfeito, se a gente consegue fazer. Tentar diariamente fazer a nossa parte e entregarmos a nossa vida e as nossas vontades nas mãos de Deus. Eu não posso dizer para Deus: Senhor, que eu não passo por isso. Eu acho que o certo é: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. A minha vida é sua. Se a gente chegasse a esse nível de compreensão da vida, era fantástico. Aí é a questão do evangelho de hoje. Estar bem, com saúde, é o casamento da vida. E doente, mas a gente não aceita. Reza o Pai Nosso e diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou assim, ou por toda parte. Mas fica querendo fazer as coisas, querendo comprar Deus. Olha, eu estou fazendo isso aqui, eu sou bom, então o Senhor não vai fazer isso acontecer comigo.
Ora, negociar com Deus, a gente tem que se submeter a Deus. Se eu estou fazendo isso, é bom para mim, eu gosto. Agora, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, não para mim, aí sim, um instrumento. Agora, como é que vai acontecer com a minha vida? É o Senhor que sabe. Faça como o Senhor quiser. Eu vou fazer tudo o que eu puder, porque eu nasci para isso, aprender a ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E o Senhor tome de conta como o Senhor quiser, porque eu sei que tudo que acontecer comigo, o Senhor vai estar me ensinando, e eu quero cumprir o meu papel em aprender. Quero parar e entender. Do mesmo jeito que meu pai está deitado há anos praticamente, pela intercessão de Deus, eu vejo histórias de meditadores que meditam há anos, há mais anos do que meu pai está sentado, por escolha. Mas a questão da paciência é uma das lições que a gente tem que entender. Esperar o tempo de Deus, parar. É o que eu mais vejo quando as pessoas falam de meditação, dizem assim: nada, eu não consigo parar não. Conheço pessoas que se colocam de um nível de religiosidade, rezam 1000 textos, rezam, mas parar não consegue. E talvez não consiga porque tem uma dificuldade muito grande de se ver. Então vai para o celular, vai para a televisão, vai para a drogalista, que é a bebida alcoólica, vai para a drogalista, vai para o sexo, relacionamento distorcido, comida, mas para se ver e ver o banheiro sujo, tem que limpar, não quer. Aí a vida é uma vida de fuga, mas é interessante, a vida dada por Deus como uma bênção. A pessoa vive de fugir da vida que tem, porque não quer ver, só quer sentir prazer e não quer ver as horas que Deus ensina também com dor. E aí essa pessoa vive de fugir da própria vida. E é engraçado, quando adoece de uma doença mortal, morre de medo de morrer. Talvez Deus diga: minha filha, você já está morta, porque eu te dei uma vida para você se ver, se conhecer, se relacionar, se amar com você, comigo, com a vida, e você só vive em fuga. Então você já está morta, essa tua vida é morta, você não aprende mais nada, só foge. Te dão um campo de flores e você só sabe passar por cima de tudinho. Só isso. Não olha, não aprecia, não cuida, não quer ter trabalho nenhum. E aí quando chega a hora de desencarnar, e a pessoa: ai meu Deus, não quero morrer não. Você já está morto. Se você não vive a sua vida, está morto, está morta. Como eu disse, um comedor compulsivo, que ele diz assim: eu lembro por causa da minha avó, uma prima minha, acho que salvava a minha avó, porque ela era nutricionista. Minha avó era daquelas antigas que comia tudo que era gordura, ela bem cheia, 96 anos. Aí os médicos: não, aí minha prima botou para cima, ela emagreceu, e ela aceitava mais porque ela já não estava tão lúcida. Mas todo mundo que olhava para ela, os filhos, dizia assim: rapaz, se for para ter esse tipo de alimentação, eu prefiro morrer. Ou seja, quer dizer que viver é o que você come, ou viver é estar se relacionando e aprendendo.
É uma parte lá de Paulo e Pedro, né? Discutindo, né? O que é que comia, o que é que não comia. E Paulo fala assim: a gente, e Pedro também fala, não é o que a gente come. Viver não é só comer, não. Comer é só uma parte necessária. Mas a pessoa diz: ah, meu Deus, se for para comer isso aqui sem sal, não como. Rapaz, se eu for para comer no hospital, eu não como. Meu filho, você é para comer tudo. Não, porque é muito ruim. Comida é necessário, não era para ser bom nenhum. O bom era para ser o aprendizado constante. Gostoso era para ser aprender. Mas não. O que era para ser uma parte vira o todo. Sexo, comida, relacionamento doentio, né? Ao invés de ser tudo isso fazendo parte da vida, a gente fica vivendo de uma coisa só. Quanta gente uma hora dessa não está vivendo só da droga? Do prazer que a droga dá. A droga lícita, por exemplo, o álcool. É isso, se resume a uma coisa só. Comida normal, gente que está com 600 quilos, 300 quilos. E tem gente que está caminhando para isso e nem sabe. Você dá outra coisa que essa pessoa sabe viver, outra coisa que não seja comer? Jogar. É muito profundo isso. Nessas leituras sobre dependência de amor e sexo, eu vi gente, lia lá, a pessoa viciada em masturbação, passava o dia e a noite dentro do quarto assistindo pornografia, o dia e a noite, não conseguia fazer outra coisa. Não conseguia fazer outra coisa. Tá vendo? Aquilo ali era para fazer parte da vida de novo, as questões, mas se torna a vida toda, e a pessoa vira viciada. Então, olhar para esses nossos vícios, olhar para essas nossas fugas, compreendê-las e darmos início a um processo infinito de aperfeiçoamento, em que a gente vai aprendendo e melhorando a cada dia, eu acho que é a solução. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença. E eu tenho dito que eu gosto de fazer o individual, porque de novo eu não posso ficar fazendo pelo genérico, eu tenho que fazer comigo todo dia. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Deus, me dá coragem para modificar aquelas que eu posso. Deus, me dá sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita a vossa vontade e não a minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
preciso saber viver. É preciso saber viver.